Pessoal, me chamo Juliana, sou gerente comercial da GT Solar, uma marca da Golden Tech. Estamos aí entrando no terceiro ano de atuação na distribuição. Esse primeiro podcast tem um objetivo de falar sobre temas que envolvam o mercado e relevantes para o setor. Vai englobar desde temas técnicos, comerciais, estratégicas. E hoje a gente vai falar sobre a 14.300 e dar uma pincelada sobre o Mercado Livre. Hoje estamos aqui com o Felipe, sócio fundador da Galva Energia, consultor de Mercado Livre, parceiro GT Solar, é claro. Felipe, conta um pouquinho sobre você. Primeiramente, obrigado pelo convite. Queria agradecer a Golden Tech, agradecer a você, Juliana, pela nossa parceria. Falo em nome da Galva Energia, é um grupo de energia que a gente trabalha hoje tanto com a parte de energia solar quanto com o mercado livre de energia. Então a gente vai poder conversar sobre essa mudança, o que impacta para todos nós e ao mesmo tempo olhar um pouco o cenário do que a gente pode ver para frente, né? Trabalho com o mercado livre desde 2017, então assim, a gente já passou por algumas boas mudanças. Na Solar a gente passou por boas mudanças também, e agora não deixa de ser mais uma para a gente superar e conversar um pouco sobre ela, Ju. Pois é, falando a respeito de mercado, eu vim do mercado de integração também, Sim, então, 2017 entrei no mercado de distribuição e todo ano tiveram desafios, mas desafios diferentes. E a respeito de 2023, com a mudança normativa 14.300, queria abrir esse podcast falando sobre a reação do mercado. E hoje eu vejo que o desafio não é tanto realmente a norma, o foco na norma, mas como a gente contorna o discurso que foi implementado no ano passado, em relação a perfeito. todo mundo usou Senso de urgência, né? o senso de urgência para fechar os projetos de forma mais rápida e assustou o cliente final de, ó, vamos fechar porque o sol vai ser taxado. Exatamente. Então, e esse ano a gente teve diversos cenários de redução do frete marítimo, redução do câmbio, o preço do equipamento despencou, as perspectivas de aumento da tarifa de energia, que facilmente contornava essa objeção da 14.300. E esse ano eu vejo o foco na No retorno do no investimento, retorno né? do Perfeito. investimento e pouco preparação de qual vai ser o discurso que eu vou falar na O ponta nosso para poder consumidor. continuar desenvolvendo, crescendo, isso a nível das empresas integradoras. Hoje, como Perfeito. é que você enxerga isso, Felipe? Desde 2017, quem trabalha com energia tem que estar no mínimo acostumado com mudanças. E assim, se você achar que vai trabalhar num setor em que não vai haver mudanças, acho que é mais fácil não mexer com energia. Mas assim, desde 2017 nunca foi fácil vender Mercado Livre, quando lá o grande problema era a desinformação do consumidor. Vender energia solar também não era fácil, porque o consumidor também não tinha informação de como acontecia o processo de crédito, o processo de investimento, a linha de investimento, financiamento, enfim. Trabalhar com energia desde 2017 nunca foi fácil, mas a gente sempre superou esses percalços, né? A partir de 2019 ficou um pouco mais agitado o mercado de energia solar, assim como no Mercado Livre também. E hoje a gente passa por mais uma mudança, né? No final das contas, o que a gente percebe, Ju, tá mais na cabeça do consumidor entender os processos, entender o que de fato aconteceu e como vai impactar no retorno dele, do que de fato no produto que a gente está vendendo. A gente trabalha, a gente conversa com consumidores hoje, que basta você explicar para ele que em algumas situações, em alguns momentos ali do investimento, não mudou muita coisa em relação à lei antiga. Mas ao mesmo tempo ele tem mais segurança de fazer o investimento dele. Visto que agora a gente tem uma lei que regulamenta o processo, é muito mais fácil hoje você conversar com o investidor e garantir que de fato aquele investimento vai, aquele retorno do investimento vai acontecer, porque a gente tem uma lei que regulamenta o processo. Antes a gente ficava naquela, ó, a gente tem um direito adquirido, de fato, mas a gente não sabe como vai acontecer depois de tal ano. Hoje a gente tem pelo menos um panorama muito bem traçado para que a gente possa mostrar ao nosso consumidor, ao nosso financiador, ao investidor. Ou seja, a gente vai passar por uma mudança, que a gente precisa se capacitar sobre esse assunto, mas no final das contas é como a gente vai passar para o nosso consumidor e como ele vai enxergar aquele retorno dele. A partir do momento em que a gente mostrar que não mudou tanto assim, mas ao mesmo tempo ele tem a segurança jurídica, ele não vai deixar de fazer o investimento. Ainda mais os pontos que você tocou são muito importantes. A gente tem um momento agora com baixo, o que está muito mais baixo, o processo de FED está muito mais baixo. A gente tem hoje
mais empresas fazendo esse tipo de produto, tem mais competitividade. Então, assim, no final das contas, para o consumidor, não mudou muita coisa. O que a gente tem que mudar agora é a cabeça de como a gente vai fazer esse processo para passar para o consumidor essa informação. Esse ano eu vejo muito mais oportunidades, porque Com a certeza. gente vai realmente migrar para um mercado consultivo, um mercado de vendas mais complexas. Ano passado, por cada ano, a gente sentia uma ausência de informações, É, de exatamente. capacitações. Hoje a gente já tem tudo isso. E ano passado o mercado não exigia também Muito esse conhecimento, muito né? É, conhecimento, porque perfeito. a venda ela era muito fácil. A gente tem aquele velho argumento de troque sua conta de energia por uma parcela de financiamento. Então, o mercado ele estava comprador, a gente tinha muito acesso a crédito no mercado. Atrelado a isso, a gente teve um período de pandemia que a, a sociedade voltou a realmente estar dentro de casa e aumentar o consumo de energia. Então, a, Perfeito. o, a acessibilidade e a informação de energia solar, Muito ela mais. cresceu numa Perfeito. velocidade muito rápida. E esse ano, com a virada normativa, ele realmente, você precisa ter um 360, que eu falo, de o cara precisa entender de estruturação da empresa que ele atua hoje, da norma, a parte técnica é importante, A e estrutura da empresa, né? Como é que são os estrutura. profissionais, o E, mercado. e hoje, Perfeito. do ano passado para cá, a, uma coisa que passou a ser o ponto focal das empresas foi a parte comercial. Técnicas de venda, como é que você realmente aborda isso e consegue, trazer aquele cliente para dentro. Então a gente, nunca foi tão foco hoje essa questão de apresentação e comercial. Perfeito. E Perfeito. esse ano a gente vai tender a isso também, porque o maior desafio não é como eu já falei, não é a norma, é como é que você vai converter o cliente final hoje a instalar, ter a sua geração própria. A gente não deixa de comprar um carro, por exemplo, porque a gente não sabe o preço que vai ser da gasolina daqui a um ano. Ou seja, a gente não tem noção do que vem para frente de gasolina. A gente sabe que a tendência é aumentar, mas nem por causa disso a gente deixa de investir num carro, por exemplo. E o que vai acontecer a partir de agora é, todo consumidor, o que ele vai buscar agora não é mais apenas colocar a energia solar dele. O lado bom agora dessa norma é o consumidor ele passou a exigir conhecimento dos integradores. Os integradores que não se capacitarem, não trouxerem conteúdo para o seu consumidor, ele não vai ter muita competitividade. E ao mesmo tempo a gente não precisa pensar só na energia solar como fonte de economia. Por que não fazer uma eficiência energética com o teu consumidor? Porque se tu faz uma eficiência energética no teu consumidor, por exemplo, e você consegue gerar uma economia de 5%, você não precisa fazer mais um sistema de 100% para o consumidor, você já faz um sistema menor. Você já fica mais competitivo frente ao mercado. Você já traz uma solução a mais para o teu consumidor. Então, a partir de agora, o consumidor ele quer economia, mas ele também quer inteligência na forma que ele vai economizar. Não precisa necessariamente investir 100% no usina. Porque não investir 60% na usina e fazer um trabalho com ele de eficiência, fazer um trabalho com ele de mexer um pouco no perfil do consumo dele, entender o que de fato está no consumo dele, por que aquele consumo está sendo tão alto. Às vezes, mexer um pouco no perfil dele, entender de fato o que o consumidor faz na loja dele, por exemplo, vai trazer um ganho de competitividade muito grande para o integrador. Ou seja, o mercado hoje ele exige eficiência energética e eficiência da empresa também, para atrelar a energia solar como um produto final para o consumidor. Mas, Felipe, você não entende que eficiência energética é o dever de casa? É o É o dever de básico. casa, Tudo bem, a gente é engenheiro eletricista, então a gente já vem com essa missão, com essa mas, noção, né. Perfeito. assim, hoje, quando as empresas entram no setor, e isso deveria ser inerente a cada um que entra no mercado, de saber que a gente não é uma empresa que oferece uma usina. A gente está oferecendo uma solução na área de energia. A mesma Exato, coisa perfeito, somos nós distribuidores, tá? Eu não vendo perfeito, equipamento. A gente não está aqui para tirar um pedido ou vender um equipamento. perfeito, A gente está aqui para o que que o integrador precisa para ele ter uma empresa sustentável? O que que o meu equipamento e o que que a minha venda pode atrelar? Porque a perfeito, gente sabe que a gente está diretamente ligado à sustentabilidade das empresas. Então, do mesmo jeito que eu tenho essa missão no meu segmento, o integrador tem que pensar, tá,
Antes de eu instalar o sistema, o que eu posso atrelar ao cliente final? O que a gente pode melhorar? E é onde Qualidade do entra a produto, né? qualidade do Perfeito. produto, a Durabilidade do produto. questão da eficiência, Perfeito, da eficiência energética também, de você entregar um serviço de valor e dizer, ó, estou aqui entregando um sistema para você, mas antes disso perfeito. eu já fiz o meu melhor. É justamente onde entra a eficiência energética. Perfeito, Ju. A gente vai demandar cada vez mais de produtos de qualidade, Sim, produtos que tenham mais garantia ao consumidor, produtos que tenham mais eficiência para o consumidor, que tragam mais benefícios para ele, até forma de pagamento, enfim. A gente tem que ter sempre agora, e a partir de agora cada vez mais, foco sempre no consumidor. O consumidor, ele é quem vai se beneficiar de toda a nossa estrutura de entrega de produtos, como também da nossa estrutura de capacidade técnica. Ou seja, a gente está pensando agora muito mais no consumidor. E é onde essa lei ela trouxe muita oportunidades de você apresentar novas soluções diferentes para o consumidor. Ou seja, a gente tem agora um mar de possibilidades de trabalhar o consumidor além da energia solar. Então, a energia solar ela vai ser um produto muito importante, mas a gente precisa se capacitar cada vez mais, Ju. Não sei o que que você acha com relação a isso. com certeza. E como o mercado está tendendo ao amadurecimento, porque, querendo ou não, se a gente for falar, surgiu em 2012, mas só com a 687 a gente viu que aconteceu o fomento do setor realmente, a Isso, gente está falando ali perfeito. 2015. Então, 2015 para cá, a gente está falando o quê? 8 anos. Então, é relativamente recente. É Então, muito recente. É a gente muito. tá tendendo a partir de agora não é uma opção você ser estruturado, é uma obrigação a Uma partir de obrigação, agora, perfeito. porque a conhecimento, você tem uma estrutura física, você passar propriedade para o cliente final, ele vai exigir isso de você, o que não estava sendo. O mercado, eu digo que até o ano passado, na minha visão, era preço. O cliente final estava ali com 8 propostas e e exigindo que o cara estruturado chegasse no preço do cara que ainda estava entrando no mercado. Exatamente, que nem estrutura tinha, nem profissional tinha. E hoje esse cara que realmente, ano a ano, ele estava crescendo e, em contrapartida, se capacitando e se estruturando, vai abrir um mar de possibilidades para ele, porque Perfeito. ele agora está preparado. Então, se for para deixar uma mensagem aqui com esse podcast de hoje, olhem as possibilidades e as oportunidades. Na, tem aí ainda tem um público enorme ainda que se interessa e que quer energia solar, mas ele quer ser convencido. Perfeito. Quer ser tem uma orientação boa do que vai acontecer com o investimento dele, né, do que vai acontecer com o processo dele a partir de agora. A gente precisa passar essa segurança para o consumidor, saber que vai ter uma lei que regulamenta e como vai ser o processo dele a cada ano. A gente sabe que houveram algumas mudanças, mas que essas mudanças continuam trazendo uma rentabilidade muito grande para o consumidor. Então, assim, o que a gente precisa hoje de maneira geral é passar para o consumidor como é que vai ficar o processo dele, os anos que vão passar, como vai ficar a fatura dele, e eu tenho certeza que ele entendendo bem como é que vai ficar, ele não vai deixar de fechar. A gente está passando por um momento agora de entendimento, né, de amadurecimento do consumidor e do integrador. A gente viu que boa parte do pessoal ficou com aquela situação de e agora, como é que a gente vai vender para o consumidor? Mas assim, é mais um processo que a gente vai passar de amadurecimento do mercado e também pensar sempre em novas soluções, né? Pensar num produto que ele possa pensar até no Mercado Livre, possa pensar num produto de eficiência, numa mudança, num equipamento que a gente pode colocar na casa dele para entender um pouco o perfil de consumo dele e tentar trazer a melhor solução para ele. Ou seja, agora a gente tem que pensar cada vez mais em novas possibilidades para o consumidor. E não só os integradores e o cliente final, os distribuidores Todos também, eles. eles, hoje, se você não entregar uma informação de valor, não estiver próximo do seu cliente, então, hoje eu vejo que o distribuidor está cada vez mais migrando para uma empresa focada em relacionamento. Perfeito, Então, que é justamente isso que a gente está estruturando dentro da GT Solar. perfeito. Então, a gente está procurando ser educador de mercado, trazendo informação de valor, mostrando para o integrador, ó, eu acredito que isso aqui é o próximo passo. E eu acho que o Mercado Livre está diretamente ligado a esse tema. E falando em sustentabilidade, eu adorei o exemplo do carro. Certo. A, a gente vem de um grupo a GT Solar vem de um grupo de 22 anos. Então, a empresa de lá para cá, todo ano ela estava se adaptando e se transformando. Então, os integradores, principalmente aqueles que entraram em 2017, 2018 ali, eles sabem que ano a ano eles tiveram que
ter uma virada de chave e se adaptar. Então, Reestruturar. ele só tem que levar a 14.300 como mais um desafio a ser contornado. E assim, esse ano a gente teve 14.300 e ano a ano a gente vai ter outros desafios ainda. E isso não é só uma nuance do solar. Isso Não, é o mercado, é o empreendedorismo em si. E outra, a gente sabe que morar no Brasil e empreender não é fácil. não, nunca Então, foi. a gente não tem que Perfeito. trazer um bicho de 7 cabeças, mas entender que a se preparar e hoje você ter os parceiros corretos, que isso é importante, a questão do relacionamento, e tecnicamente, intelectualmente, você entender o que que você precisa ano a ano, isso é o crucial para você É, continuar crescendo ano a ano. é um produto que a gente vê que está muito forte hoje em dia, principalmente quando a gente fala de energia solar, é um pouco da autoprodução de energia. Sim, A gente tem hoje a autoprodução de energia, que é um modelo de geração em que o consumidor entra para o Mercado Livre e atrela a geração dele lá no Mercado Livre também. E a gente vê que é uma possibilidade muito forte para a gente trazer aos nossos consumidores, principalmente a grandes consumidores, né, para os consumidores do grupo A. Então a gente tem mais. A ideia é trazer sempre mais possibilidades para que a gente possa oferecer produtos diferentes. A gente não pode ficar 100% preso a sempre querer oferecer energia solar para o nosso consumidor. A gente hoje tem que pensar sempre em novas soluções, tanto eficiência quanto energia solar, mas pensar também um pouco no que vem a partir de agora e o que a gente pode olhar como mudanças até de planejamento estratégico para a empresa. A gente tem um produto hoje que a gente pode fechar para o nosso consumidor e fazer uma geração grande para ele e migrar ele para o Mercado Livre e trazer mais economia para o consumidor. Ou seja, o trabalho que a GT está fazendo de trazer mais capacitação aos nossos integradores é um trabalho muito bem feito. É um trabalho que vai trazer bons frutos e vai trazer cada vez mais oportunidades para o setor. Ju. a ideia é desmistificar o Mercado Livre, Isso. porque hoje você vê que as pessoas que hoje são referências no setor, elas falam muito a respeito do lastro financeiro, da complexidade de hoje você atuar no mercado. E a, quando hoje a GT Solar ela entende muito bem o perfil dos clientes que ela tem dentro de Perfeito. casa. Então, já sabe quais são as oportunidades, os gargalos que cada empresa tem e o que, que eles precisam hoje para estar entrando nesse segmento. Lembrando que a, a gente não está falando aqui de o cara vai parar de atuar no mercado que ele já é Não, referência, que é o de geração distribuída, perfeito. para dizer, entra no Mercado Livre. Não. É mostrar que isso é mais uma oportunidade para ele atrelar no portfólio dentro da empresa dele. É um Com toda nicho certeza. interno. Que uma coisa que também, outra coisa que eu achei interessantíssima, numa das nossas conversas, você falou, Ju, o, tem um cliente final que ele orçou com 10 empresas, 8 não voltaram, Ah, que é justamente aquele cara de alta tensão, com a demanda contratada que o alta. payback fica muito longo dele, né? Então, é para hoje, eu não quero que meus integradores, hoje que fazem parte da GT Solar, eles percam oportunidades ou eles deixem de criar relacionamentos e deixem passar bons clientes por falta de uma informação. Perfeito, Ju. Só dando uma geral um pouco do que é o Mercado Livre, né, para quem está nos assistindo. O Mercado Livre é um modelo de contratação onde o consumidor tem a flexibilidade de contratar energia do fornecedor que ele bem entender. Ou seja, a gente pega o consumidor que hoje está no cativo, né, no ambiente regulado, vinculado à distribuidora, 100% à distribuidora, e migra ele como se fosse a possibilidade dele comprar energia diretamente de um novo fornecedor. Ou seja, ele ganha independência, ele ganha flexibilidade, ele faz um contrato que ele pode ter uma previsibilidade do custo dele. A gente sabe que a distribuidora tem uma variação que por muitas vezes é alta e prejudica até o ano do consumidor. E o Mercado Livre traz essa possibilidade de a gente ter uma previsibilidade dos custos que a gente pode trazer ao nosso cliente. Então, assim, a gente tem hoje o modelo de Mercado Livre, em que o consumidor migra apenas a carga dele, e também tem a possibilidade de fazer uma autoprodução de energia dentro do Mercado Livre, ou seja, a gente vincula a geração dele com o consumo. E o que a gente não pode esse exemplo ele foi muito marcante para mim, porque era um consumidor muito grande, e não é fácil a gente chegar em consumidores grandes. A gente sabe que o acesso às vezes é um pouco mais complicado. Então imagine você vai lá, faz um trabalho comercial, prospecta, chega num consumidor, marca uma reunião, consegue conversar com ele, e na hora que você recebe a fatura, você não sabe a menor ideia do que fazer. Então, assim, veja que você fica numa situação de mostrar que você não teve a capacidade ali de mostrar a solução para o cliente, ou então não teve a possibilidade de mostrar novas possibilidades. Então, assim, o Mercado Livre ele vem para contemplar hoje um perfil de consumidor
em que a solar ela é muito interessante, mas o payback ele fica um pouco longo para ele. O investimento às vezes é um pouco mais alto. A gente pode fazer um modelo híbrido, em que ele pode fazer uma autoprodução, colocar energia solar para ele e fazer uma contratação no Mercado Livre separado. São 2 contratos diferentes. Então a gente traz uma flexibilidade para o consumidor, a gente traz uma independência energética, entre aspas, para ele, e ele consegue ter uma previsibilidade dos custos dele. Ou seja, se a gente não tem essa capacidade hoje de mostrar um novo produto, vai chegar outra empresa e vai mostrar. Com E assim, certeza. as empresas estão buscando cada vez mais ser uma empresa de solução energética. É o que a gente vende para o nosso consumidor da Galva. A gente mostra para ele que a gente é uma empresa de solução energética. Se vai ser por energia solar, se vai ser para o Mercado Livre, autoprodução, ou até uma mudança de modalidade, colocando dele de verde para azul, para um grupo de alta tensão, pouco importa. A gente tem que garantir ao consumidor uma economia para ele. E essa é a missão da GT para os Exatamente. próximos anos, é capacitar os nossos integradores para eles serem empresas de solução de energia. E para a gente fechar o podcast de hoje, a eu tenho enxergado que o mercado de geração distribuída e o mercado livre, eles têm cada vez mais a unificado, se Perfeito, unificando as perfeito. características. Você vê, o mercado GD ele está caminhando para uma segurança jurídica maior, para um perfil mais técnico, de empresas mais Perfeito, robustas. A gente vê uma conexão direta com o mercado livre, que é justamente isso. Já tem uma solidez financeira, já tem uma solidez regulatória, empresas bem preparadas. A gente sabe que estruturadas, a gente perfeito. começa aí falando aí de empresas de milhões só para confirmar, para ter essa segurança, para comprovar essa segurança jurídica e financeira. Como é que você enxerga aí esses 2 segmentos se unindo? Ju, a gente tem uma interseção muito boa. Imagine consumidores com, um exemplo, uma demanda de 200 quilowatts. A gente sabe que aquele consumidor na G dele fica bom, tem um payback legal. Quando a gente começa a passar disso, a gente vê que o payback começa a se alongar bastante. E quando a gente chega nesse meio termo ali, é onde o Mercado Livre ele tem uma conexão muito legal, que a gente consegue oferecer uma solução nova para o consumidor. E trazendo mais uma informação, a partir de janeiro de 24, hoje, qualquer cliente só migra para o Mercado Livre com 500 kW de demanda. A partir de janeiro de 24, qualquer consumidor do grupo A vai poder entrar no Mercado Livre. Ou seja, a gente vai ter consumidores com portes menores que vão exigir esse tipo de conhecimento nosso. Hoje a gente só consegue migrar, vamos botar um perfil aqui de fatura em torno de 50 mil reais. Tem consumidores com fatores menores que têm um perfil do Mercado Livre. Mas a partir de agora a gente vai ver consumidores com 5 mil, no grupo A, 6, 7 mil, que vão poder migrar para o Mercado Livre através de uma comercializadora varejista. Ou seja, a tendência agora é a gente esbarrar em pequenos consumidores do grupo A que vão nos exigir informações novas. E se a gente não tiver a capacidade ou tiver um parceiro que mostre essa solução, a gente vai começar a perder negócios pela desinformação. Ou seja, o Mercado Livre hoje ele é uma realidade e hoje vai começar a ser ainda mais para pequenos consumidores. Ou seja, precisamos estar preparados para esse novo momento. O Mercado Livre ele vem para somar com a energia solar, né, com a GD, e a gente precisa ter soluções mais viáveis para os nossos clientes. Ou seja, a informação a partir de agora é passar a tendência de que a gente é uma empresa de solução de energia. A forma com que a gente vai trazer economia para o consumidor pouco importa. A nossa função é levar a economia ao consumidor. Estamos finalizando o nosso primeiro podcast. Felipe, obrigado pela participação. Obrigado a você, Gil. Foi um prazer. Se inscrevam no nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, GT Solar, Galva Solar, e estaremos divulgando os conteúdos e nossa agenda de treinamentos e capacitações. Então, é isso aí, até mais. Até mais, pessoal.